Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui, galera, com mais um vídeo no canal do Verdão, já convidando você também a dar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nada, tá? Inclusive, para garantir que não vai perder, ativa o sino aí, porque assim você vai se lembrar toda vez que um novo vídeo for postado aqui no canal do Verdão. Vamos ver o que Renata Fã e sua turma falaram do Palmeiras neste último jogo aberto. Justamente falar do jogo de ontem. O início, o antes da partida, uma vergonha, uma selvageria, polícia descendo a lenha sem dó nem piedade, torcedor também abordando, enfrentando a polícia, não é? E aí os jogadores ali esperando, vai ter jogo, não vai ter jogo, o que acontece, qual será a decisão? De repente a partida começa meio morna, meio truncada. E aqui, pra quem não acompanhou o jogo aberto na parte nacional, são alguns números negativos deste ano, desta temporada, um horror. Então, se me permitem aqui, eu vou repetir, porque eu acho que é fundamental, é um resumo muito bem feito. É o ano com pior aproveitamento do século, só 37%. O Brasil perdeu a invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias. Teve a primeira derrota em casa na história de toda a competição, eliminatórias. Voltou a perder para o Uruguai após 22 anos. 3 derrotas seguidas pela primeira vez desde 2001. Sofreu mais gols do que em 2020, 21, 22 somados. Mais derrotas do que vitórias no ano. Pela primeira vez desde 1963. Você não era nem projetado, Sgarbi. Não tinha como. 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. E a pior campanha nas eliminatórias após 6 rodadas. Mas depois dessa eu vou mudar até de nacionalidade. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino para abandonar a nacionalidade? Chico Garcia, acho que isso aqui resume muito bem o que está acontecendo e agora a gente tem que entender os motivos. Aí é que está, Renata Fã. Como sempre, pertinente no X da questão. A gente está correndo o risco de escolher os vilões errados. A gente está colocando uma geração que é muito boa, em termos de talentos, que é o que a gente vê mundo afora, no lixo. A gente está tratando o técnico, e aí você pode questionar a escolha do técnico. Eu não questiono, eu acho que o Diniz tem que estar onde está, e na minha opinião, como efetivo, essa é a minha opinião, você pode ter outra, mas a forma como ele foi escolhido, a bagunça que se tornou uma entidade que centraliza numa única pessoa todas as decisões. O Edinaldo Rodrigues, com todo respeito, eu não conheço a pessoa, ele não tem biografia para centralizar todas as decisões envolvendo a seleção brasileira. Ele não define pares que tenham experiência, que tenham currículo para definir o treinador, para organizar toda a comissão técnica, que a gente viu no último ciclo, e aí sem aqui elogios exagerados ou fazer nenhum tipo de detratação com o Tite, que era o antecessor, mas o ciclo. Reparem no ciclo. O que foi feito nesse um ciclo e meio com o Tite e a comissão técnica, com seus auxiliares, com o Juninho Paulista, com o César Sampaio, com observadores no mundo inteiro, analisando jogadores, tudo isso que foi feito durante esse período todo e que a CBF está rasgando, colocando no lixo. Ontem, a gente vai analisar o jogo, beleza, eu não acho que a escolha tática do Diniz tenha dado errado. A gente não sofreu, o Alisson fez pouquíssimas defesas, se é que fez alguma difícil, tomamos um gol de bola parada. O esquema tático do Diniz não deu errado. A gente entrou pra competir, a gente entrou pra brigar, perdemos o jogo, é verdade, mas ontem foi a cereja do bolo. Ontem foi a ponta do iceberg. Só que a gente não pode olhar apenas o jogo de ontem. Na minha opinião, tem que ver a causa e não só a consequência. Agora vamos lá, o Chico Garcia, você falou aí, não querendo elogiar o Tite, mas elogiou, né? Porque você falar do ciclo, não o Tite em si, né? Mas elogia também, querendo ou não. A pessoa da CBF aí, os presidentes, na época do Tite, na gestão onde o Tite era o técnico, a gestão que os presidentes não podiam sair, que iam ser presos pela FBI, que estava atrás deles, pra você ter ideia. Alguns foram presos, outros investigados, acusações em cima de acusações. Essa é a gestão que você acha que estava melhor do que essa do Edinaldo? Essa gestão. O nego que estava preso, uns que não podia sair com medo de ser preso, nego que chegou a ser preso, nego acusado que teve que abandonar o cargo, nego que falou que a arbitragem do Brasil é melhor do que a arbitragem de fora do Brasil, que não perde nada para a arbitragem da Europa, nego que falou que o calendário brasileiro não é feito pela CBF. É essa gentalha aí que é melhor do que a gentalha atual, com todos os defeitos aí, do atual presidente da CBF. É aquele caso, né? O cara não basta ser honesto, ele tem que parecer ser honesto, né? E às vezes só honesto não basta, né? Tem que ser um honesto que dá um jeitinho, porque se não der um jeitinho, honesto, ninguém quer honesto, né? Certas pessoas, pelo menos, né? Não interessa se o cara é honesto, não basta ser honesto. Não basta só ser honesto, tem que parecer, de preferência, tem que ser, né? Mas só isso também não tá bastando, né? Tá complicado nesse Brasil, pra tudo, né? Todo lado que você olha aí, né? Tem gente já tomando pílula colorida aí, né? Por que será que estão tomando pílula colorida? Porque o negócio tá complicado para todas as áreas, para todo lado. Mas vamos continuar aí. Sabe essa questão do Tite aí? Pelo amor de Deus, nas convocações. Eu acho que é um pouco de cada coisa, não é tudo não. Por exemplo, as convocações continuam iguais, as mesmas convocações horrorosas. Mesma coisa, não mudou muita coisa não. E as poucas novidades que tivemos nessas últimas convocações é porque os jogadores que ele convocaria, ele não pôde porque estavam lesionados. É isso, porque senão seria exatamente o time do Tite, basicamente com uma peça ou outra diferente, mas é a mesma coisa, ou seja, será possível que o Brasil inteiro está vendo as coisas erradas?
Só os técnicos que assumem a seleção do Brasil estão vendo que aqueles jogadores são os melhores do mundo, brasileiros, e todo mundo que comenta futebol no Brasil está errado. Porque, pelo que eu vejo aí, o Neto também mete o pau na seleção direto. Eu falo direto. Outras pessoas eu já vi falando que a seleção tem jogadores que não deveriam estar lá e outros que deveriam não são levados. Eu não sei o que o Murilo está fazendo fora da lista dos zagueiros da seleção brasileira, por exemplo. O Murilo do Palmeiras chegou e tomou a posição do Luan, que era o cara que foi campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e o baralho a 4. Aí o Murilo chega e vira titular absoluto do Palmeiras, está jogando o fim da bola. E eu ainda vejo ele na TNT Sports fazendo o melhor o time do G6 do Brasileirão atual, o time do atual G6, e tiram o Murilo. Não botam o Murilo, não votam no tal do... Nem lembro mais o nome do cidadão lá do Botafogo. Bota o cara do Botafogo. Botafogo na zona do rebaixamento no segundo turno. Palmeiras constante, no G4 praticamente o campeonato inteiro, e agora dando o sprint final. O Botafogo fez um excelente primeiro turno, atípico, não é o normal do Botafogo é o segundo turno, todo mundo no começo do campeonato. O que o Botafogo vai fazer nesse campeonato? Ele vai tentar se manter na primeira divisão. O que está acontecendo no segundo turno? O Botafogo está ali na zona do rebaixamento, ou seja, ele está tentando se manter fora dela. Talvez se ele se mantiver fora dela, ele consiga ser campeão. Agora, de repente eu não entendo futebol, né? Tô falando aqui igual um louco aqui, não faz sentido as coisas que eu falo, né? Deve ser isso. Capelani, estão 6 jogos já de eliminatórias disputados. 6. Então, é claro que as comparações já começam a acontecer com o trabalho do ex do Tite, isso é fato, não é também? Muita gente querendo olhar para o futuro, querendo encontrar um culpado, o Chico foi bem nisso. Porque não tem hoje como não encontrar a causa do que está acontecendo. E precisamos fazer isso. E temos tempo para as eliminatórias até setembro do ano que vem. Só que chega de bagunça, chega de tratar o torcedor como se ele não tivesse direito a saber da verdade, do que vai acontecer, quais são os planos. Todo mundo, mesmo que você diga uma coisa e que o outro não concorde, se isso aí está estabelecido e explicado, pelo menos você não se sente ali um bobo da corte. Porque eu me senti ontem assim, depois não só de perder para a Argentina, mas da terceira derrota seguida do Brasil nas eliminatórias. Somos dois. Eu também tô com o mesmo sentimento. Olha, eu detesto usar essa expressão, mas ela já tem que ser colocada. Sabe quando tá tudo errado? Tudo errado. Quando eu falo tudo, eu vou generalizar. De verdade. Torcida brasileira. Gente, desculpa. Uma piada, velho. A gente não sabe nem torcer. A gente não sabe nem torcer. O Sgarbi tava lá. Se eu nas arquibancadas, o torcedor tá no direito de cantar. É pra Flamengo, é pra Botafogo, mas aí ficam se vaiando. Pra começar nas arquibancadas. É patético. Só você comparar com outras torcidas do futebol sul-americano. Não precisa ir tão longe, não. Aí já primeiro não sabe torcer. Segundo, você ouve as entrevistas pós-jogo dos atletas da seleção brasileira, gente. Esses caras vivem numa bolha, onde já se viu, com todo o respeito que ele merece, o Gabriel Jesus, fez 2 péssimas Copas do Mundo. É um jogador que fala que tá evoluindo, etc e tal, mas que o ponto forte dele é no marcar gols. O gol não é o ponto forte dele, de um atacante. Quer dizer, onde que a gente vai parar? E aí, quando o Jesus ele se posiciona dessa forma, ele fala que essas críticas, que são muitas vezes construtivas e seriam benéficas pro futebol dele melhorar, evoluir, desenvolver, ele fala que esse tipo de coisa não chega até ele. Os jogadores argentinos ontem, olha, gente, pra deixar bem claro, eu não sou baba-ovo de argentino, não. Que eu acho que uma grande parte, gigantesca parte, racista. E muito da briga aconteceu ontem com o Mono. Tanto é que os Trend Topics apareceram lá. Mono, macaco, isso aí é uma vergonha. Agora, eu pergunto pra você que tá em casa, qual jogador da seleção brasileira teria a postura que o Dibu Martínez teve? De liderança. O nosso grande líder, que muita gente gosta de idolatrar, tava lá fazendo storyzinha, eu tô lá, eu vou lá e dou caneta. Por que você não tá? Por que você não é profissional? Que há 7 anos seguidos você fica se machucando, que prefere mais pensar em festa na sua vida particular do que jogar futebol. E esse é o retrato da seleção brasileira. E eu vou generalizar. E só pra fechar, não é culpa do cara machucar, não. Não fala isso. Por quê? Não é culpa do cara machucar, não. Ele não machucou porque ele quis machucar. Não. Pera aí, Denar. Negócio é o seguinte. 7 anos seguidos. Ele não 7 anos seguidos não é normal. Você se machucar. Ele não se machucou. É só você pegar lesão muscular, um monte de coisa que aconteceu. Em 2014 aconteceu. Não, Denar. Ele já teve lesão. Ele já teve lesão. Ele já teve. Vou pegar o Neymar, que eu tô falando Neymar. Vou dar nome aos bois. O Neymar já teve lesão muscular. Vamos lá, deixa eu interromper essa discussão para falar só uma coisa antes que eu perca o ponto do raciocínio aqui. O Capelanes falou aí do Gabriel Jesus e tal, que é o ponto forte dele é não marcar gol. Centroavante que não marca gol, atacante que não marca gols. Ora, o Endrick tá marcando um gol atrás do outro aí, todo jogo. Virando jogo e os caramba. Por que o Endrick não foi titular contra a Argentina? Por que custava colocar o Endrick para ser o titular? Já que ele tá confiante, tá fazendo gols. O Gabriel Jesus não tá sendo esse cara. Ah, mas você não sabe como é que o Endrick vai saber quanto. Se não colocar para jogar, vai saber quanto. O Jesus já sabe. Põe lá e não faz gol. Ah, no Arsenal não faz gol atrás do outro. Mas na seleção não tá fazendo. Então, se os dois estão fazendo gol nos times, só que o Jesus na seleção não faz, pô, então botar o Endrick. Tá voando, tá confiante. Bota o Endrick pra jogar, pô. Então aí, de certa forma, a culpa é do treinador. Muitas vezes, por que o Cristiano Ronaldo não tem lesão muscular? Por que o Messi não tem lesão muscular? Por que todo ano o Neymar tem lesão? Porque é um cara que não se cuida, que não é profissional na risca, como muitos atletas são referência no futebol mundial. E eu não tô aqui pra ficar fazendo média, não que você esteja fazendo, mas que muita gente idolatra esse cara, com todo respeito. Mas não tem que lembrar que o Vini Júnior também tá fora, que é outro protagonista, ou que pelo menos deveria ser na seleção e tá fora lesionado. Sim, ele não é lesionado mesmo. E o Vinícius não é profissional. O quê? O Vinícius não se cuida. Uma lesão é uma coisa. Uma lesão é uma coisa. Gente, não é normal. Mas o Vinícius Júnior vem jogando em alto nível no Real Madrid. Denilson, 7 anos seguidos, você ficar se machucando assim dessa forma. Tem lesão que acontece de pancada, de porrada, a gente sabe o que acontece. Agora, muita lesão muscular, que o jogador, se tivesse minimamente comprometimento, o modo é você buscar. Que lesão muscular que 7 anos pra cá não consegue terminar uma temporada em alto nível. Não consegue, não. A lesão do pé, a da coluna, do pé são diferentes. Tem um monte, não consegue continuar. E só pra fechar,
a Confederação Brasileira de Futebol, que é uma confraria brasileira de futebol, que você sabe que os empresários têm muita influência e o presidente é um grande banana. A verdade é essa, porque ele centralizou ele numa responsabilidade que ele não tem capacidade para isso e ele colocou 2 técnicos interinos. O Ramon começou, depois trocou, depois o Diniz, agora quer trocar, quer pôr o Ancelotti, é uma vergonha atrás da outra, cara. É que são muitos aspectos, de verdade, não dá pra pensar que o problema da seleção é um só. Tem variedade aí. Agora, Everton Guimarães, quero ouvir você também, quero a sua opinião sobre a seleção brasileira nesses 6 jogos e também especificamente a partida de ontem, a derrota pra Argentina. Boa tarde. Beijo, Renata, boa tarde. Bom, vamos lá. É difícil, né? Em um minutinho e pouco a gente falar que tem tanta coisa, mas eu prefiro não me ater ao que acontece dentro de campo, porque é apenas um reflexo do que acontece fora, não é? Nós temos ausências muito importantes que fazem diferença sim. Nós não temos um Militão, nós não temos o Neymar, nós não temos o Vini Júnior. Nós não estamos ali com o nosso melhor treinador, ou o melhor treinador possível para ocupar o cargo de treinador. Nós não temos o melhor ali. O nosso melhor, ele nem brasileiro é, e está no Palmeiras. Um cara que poderia ocupar o cargo, mas eu duvido que vai querer, que vai aceitar. O Ancelotti pode ser um grande feito, uma grande escolha, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer. Porque ontem, inclusive, falamos aqui, a imprensa espanhola destacando que a renovação com o Real Madrid está bem encaminhada. Eu não sei. E essa dúvida gerada na minha cabeça e na cabeça de quem está do outro lado, ela acontece muito porque, de fato, Renata, nós não temos comando. O que acontece dentro de campo, e esse histórico que a seleção brasileira construiu ao longo de décadas, ele vai, de fato, descendo pelo ralo, acontece porque nós estamos completamente sem direção. Não há um projeto de seleção. Não há. Isso está muito claro. É um ano completamente perdido na história da seleção brasileira. Exatamente porque nós estamos... eles estão se humilhando para trazer um treinador que é uma grande referência mundial, e a gente sabe que isso faz diferença, porque basta olharmos para a seleção uruguaia e entendemos o tamanho do pai dos treinadores, que é o Bielsa, e recebe esse apodo pela referência que é para muitos treinadores pelo mundo, e aqui nós não temos o nosso melhor. Eu sou do dinizismo, é muito legal ver o Fluminense jogar, poderia ser o treinador do meu clube se eu fosse dono de algum, mas na seleção ele precisa daquilo que ele nunca terá à disposição, que é tempo. Mas vamos lá, não vou me ater ao que acontece dentro de campo, que é vergonhoso. A pior apresentação, até pior do que foi contra o Uruguai, na pior apresentação da Argentina, ela ainda ganhou da gente. Nós terminamos o jogo sem nenhum desprezo a qualquer um dos jogadores que ali estavam, ou estiveram. Mas nós terminamos o jogo com o Royal, nós terminamos o jogo com o Nino, com o André. O Nino e o André são grandes jogadores do futebol brasileiro, mas nós estamos hoje no 3º escalão do futebol mundial de clubes, ou até 4º ou 5º de clubes, e de seleções nós já baixamos o degrau. A gente já esteve no 1º escalão e no 2º hoje nós somos o 3º padrão em seleções do mundo, mas muito pela construção feita fora do gramado. Ontem, Renata, o Tique Tapia, presidente da AFA, ele estava no gramado do Maracanã, comandando tudo, como se ele estivesse na Bombonera, num Argentina e Brasil. Ele fez o que quis. Ele foi lá na hora da confusão, ele foi na arbitragem, ele foi nos caras da Conmebol, ele pressionou, ele foi, ele falou, ele andou, ele apareceu. E onde estava a figura inexpressiva do presidente da CBF? Pergunta para alguém da Bahia quem foi ele lá como presidente da Federação Baiana e nós vamos entender por que a CBF virou essa esculhambação que nós estamos assistindo. Então, para mim, nenhuma surpresa o que está acontecendo com a seleção brasileira, porque de fora, no sistema de administração de gestão, é uma tragédia, é uma tragédia. Agora, para finalizar, flertam numa balada com o Ancelotti, mas ficam na balada com o Diniz. Tentam formar um trisal, e um trisal, com uma das partes funcionando de forma virtual, que é o Ancelotti, não participa de tudo que está acontecendo e ninguém sabe se vai participar. É lamentável e vergonhoso, e daqui a pouco nós vamos falar da confusão. Verdade, é isso aí mesmo. Esse é o momento, hoje todo mundo aqui tá tendo mais tempo, mais calma, para poder abordar os aspectos que considera mais pertinentes sobre a seleção. Quais são os seus? E é bom poder ouvir todo mundo, né? Eu vi atentamente você também, que você tem uma cabeça maravilhosa, diferente até desse cavalo manco. Eu diria o seguinte, que já foi detectado por todos o grande problema da CBF, que é no seu comando, no seu planejamento, já foi detectado. E vou assim também um pouco mais pela linha do Chico, que nós temos agora uma safra que não dá para jogar fora. Por mais que você coloque o Neymar ou não, por mais que você coloque um cara de idade ou não, nós temos uma safra maravilhosa com essa molecada. E tem que ser valorizada. Agora, a carga que tem que ser colocada nessa molecada é de quem está chegando para uma seleção diferente, não com toda essa carga aí. Que a eliminatória nunca perdeu em casa. Porque o Pelé fez 1000 gols no jogo. Isso aí já foi. Mas é por isso que o Brasil é o que é hoje. Só para o passado é que fez o Brasil gigantesco e respeitado. Bingo, menino, então por isso que não dá para menosprezar. Então, nosso parâmetro está sendo outro para uma molecada que está chegando agora. E com cabeça diferente, até na forma de marcar, uma forma de você ter um lado tático dentro de campo, totalmente diferente do que foi. Na década de 70, de 80, até na época que o Denilson jogava, que ele jogava mais pela esquerda do que pela direita, perdeu pela esquerda. Não é, Denilson? Canhoto pela esquerda. E hoje joga do lado direito. É isso, mudou muito o futebol. Nós não temos mais ponta e nem centroavante, praticamente. Dependendo do jogo. Nem meio armador. Tudo o meio sumiu. De escassez. Exato. Então, eu acho que nós estamos aqui com uma régua diferente medindo essa molecada. Agora, nós temos que ter a mesma regra para medir quem está no comando. Porque, peraí, vocês estão pegando uma baita de uma entidade na mão. Então, você não pode deixar com que dentro da sua casa venha o cara lá da Argentina, dentro de campo, e mastigando e olhando, e parece que está dentro da casa dele. Não, isso aí não pode acontecer. Que malabarismo, isso aí vem. Que malabarismo para defender o indefensável, hein? Oi? Malabarismo para defender. Não, porque eu vou fazer uma pergunta para você.
critica qual o problema de o senhor sabe criticar? tudo. O que nós Quando estamos o senhor vem vendo? aqui sem Qual voz, o problema o senhor de critica criticar? Eu não profissional? tô entendendo, eu estou sendo muito profissional, porque estou analisando então o que vocês estão responda o que eu tô te vendo. perguntando. Agora, malabarismo, O senhor tá falando aí, jogador machucado. Gente, O senhor tinha que ter é uma vergonha de piada falar que nós isso aí. estamos vendo. Não é Porque possível o senhor que quer ver vocês chinelinho no estejam programa. analisando o Brasil sexto colocado das Eu vou bater. eliminatórias. Eu posso Atrás da terminar? Venezuela. Não, Posso terminar? Pode. Não, só quero É que saber se eu você posso chamou ele terminar. pra conversa. Eu não chamei ele pra conversa, não. É um debate. Eu quero saber aqui, quando ele vem resfriadinho, que ele não consegue falar, se ele é mau profissional. Por quê? Ou se quando ele machuca aqui fora, ele não tá sendo bom profissional. O que tem a ver com quando o cara machuca, ele não quer também. O profissional, ele tá propenso, ainda mais jogador. de 2016 pra cá. Ainda mais jogador. Tô trabalhando com informação. Devido à correria, pra devido defender ao um monte de coisa. E o senhor tá falando Mas, besteira. gente, olha O senhor só. só falou besteira até aqui. Não, É isso que eu quero dizer. Quando você perde dois grandes nomes, olha o tamanho de Neymar e Vini Júnior, no cenário atual do futebol, não tô nem falando da seleção. É muita coisa. Só que quando o Diniz fez a convocação, aqui nós falamos o seguinte, que boa chance de testar coisas diferentes, de fugir da dependência do Neymar, de olhar pra outros nomes. Não falamos isso aqui, ou eu tô louca? Foi quando... Ah, a convocação foi legal, você não falou que a convocação foi boa? O problema, gente, é o seguinte, temos que descobrir. É a questão do técnico, da figura que comanda o time, é o problema do cara que comanda a CBF, é o problema de uma geração que talvez não saiba ser bem comandada e talvez não entenda como colocar individualidade, fazer um lance... Não tem malabarismo, não tem malemolência, não tem nada diferente. Não teve nada. Me diga um lance. Ah, mas o Martinelli poderia ter feito um gol, ter empatado a partida, perdeu uma chance clara. Mas tá bom, perdemos uma e construímos quantas? Então é isso que eu não consigo entender. Quando eu vejo um jogo de futebol e o meu time, por exemplo, tomou 1-0 com 10 minutos, eu penso, calma, tem ainda um tempo pra poder organizar as coisas, pra virar o jogo, tem expectativa. O Brasil não me dá expectativa. Então é isso, Sgarbi, é isso que hoje tá acontecendo. Bom dia, o futebol... Cuidado, Zé. Hoje tá sendo assim, gente. Eu queria saber se o podcast do Capela acabou. Isso. Eu quase não me manifestei no programa. E Eu eu não tenho tenho outro pra falar Ronaldo, isso. Chico, estão falando da seleção brasileira ou da seleção da Nicarágua. É minha grande dúvida, porque eu tô nessa... Na organização, Nosso universo a Nicarágua é melhor. Não, mas é minha dúvida. Porque não, a seleção brasileira, meu argumento é esse, a seleção brasileira tá em sexto lugar na eliminatória, atrás de Venezuela e Equador. E não, pelo menos a seleção brasileira entrou ontem em campo brigando, lutando, tendo oportunidade de gol. Você sabe que do outro lado tem um chute. adversário, né? Nossa, Inclusive, tudo bem, nossa, nada... quem é a Argentina? Você nasceu antes da guerra, você foi lá pra ver o Messi. Você veio aqui pra ver o Messi lá. Vai pro inferno, você mesmo. Voltamos, que tá tudo... Eu falei no YouTube, eu tô na dúvida se o Chico ou o Ronaldo estão falando da seleção brasileira ou da seleção da Nicarágua, de Honduras. Não sei, porque se acostumar com muito pouco pra mim. Pra mim é romantizar o fracasso, esse argumentinho. Mas você assim. sabe que ontem do outro lado tinha um adversário Não, muito bom. Tudo bem, mas tinha a Venezuela aqui que o Brasil não ganhou de Uruguai, Ok, que o Brasil perdeu aí de vale a Colômbia. crítica, Pra mim vale tem que a olhar no modo geral. A seleção brasileira tá em sexto, atrás de Equador e Venezuela nas eliminatórias. E vocês estão falando aqui, não, mas é uma safra que ontem lutou em campo. Nossa, tinham 70 Você que pessoas defende Nós os contentamos jogos. agora com luta, não mais com talento e gente, resultados e efetividade. é É suficiente. Quem sabe não é a realidade? E a gente não tá querendo aceitar. É, pode ser também. Mas você elogiou a Eu safra aceito agora? uma realidade. Quem Gente, sabe eu tô não é a esperando desde realidade? 2002 pra ver o Brasil pelo menos chegar numa semifinal de Copa, chegar numa final de Sim. Copa. Renata, Não, mas tá... aí- gente, não é de hoje. Só que uma coisa é você simplesmente... Ah, não, mas os resultados não são importantes. O importante agora é o técnico que vai dirigir o Brasil na Copa pra montar um esquema tático e os caras não. Gente, os Esse é o jogadores do problema. Brasil estão com dificuldade. Esse é o Não tem Chegou na semifinal em 14. Adivinha o resultado? ter o esquema tático do Diniz. E isso precisa ser treinado, precisa. Só que seleção não tem que ter esquema tático acima de tudo, tem que ter talento, tem que jogar. Alguém tem que jogar. Quem é que chama a individualidade? O Rodrigo jogou super bem contra a Colômbia, foi sacado de campo. Ontem, eu não consigo dizer pra vocês. Ontem o melhor foi o Sabe Maracanã. uma grande diferença que eu falo Não aqui? tenho, porque eu não consigo ver ninguém que tenha sido Não, destacado. Não, mas lá do Maracanã eu percebi uma grande diferença, assim, que eu falei até pra vocês no off. Quando tinha um lance, assim, minimamente polêmico pra Argentina, todos os jogadores fechavam no árbitro. Quando tinha um lance pro Brasil, eram 2 no máximo que eu lá, ai, juizião, por favor, me ajuda. Cara, não é assim, velho. A seleção tá errado. Vocês estão romantizando uma seleção brasileira que por enquanto tá sendo... Não, Você não defende a renovação? Você defende, irmão. Não dá pra romantizar a seleção brasileira em sexto nas eliminatórias. Ontem a gente aceitou o resultado. Ontem a gente, tipo, se resignou, ficou apático em campo. Ou a gente competiu, lutou e perdeu na bola. Ah, o troféu lutamos ontem. Não, mas a gente... Essa é a Era a questão. faca e o queijo pra você se recuperar diante do seu torcedor, nas eliminatórias, contra uma adversária forte, e não aconteceu. Não é o mínimo a seleção E o brasileira. próximo clássico, se acontecer, vai ser na Mas é o que Argentina. você tem que fazer. Mas não foi Quando você não competitivo. você perde na bola, você tem competiu. que pelo Mas menos perdeu o jogo, entregar. irmão. Perdeu o jogo. Não é o mínimo a seleção Mas a gente brasileira. no futebol, gente, vai ter... Olha o Bill até decisivo. Olha quantos desfalques nós tínhamos. Olha a seleção que tava do outro lado. Concordo com os caras aí. Se esforçar, a Venezuela se esforça. O Brasil não pode se esforçar. O Brasil tem que ser o Brasil, meu irmão. Era a Colômbia. Aí, O Brasil, no mínimo, ele tem que ganhar o jogo. No mínimo, se ele jogar mal, pelo menos ganha o jogo. Quem se esforça é Bolívia, Venezuela, Peru. é que a gente não pode analisar o jogo de ontem apenas. Não. em relação ao todo. A Renata mostrou no telão, não estamos analisando aqui o jogo de ontem. Estamos analisando Mas com então todo tira o jogo de ontem da análise. Chico, Tira o pelo jogo amor de Deus, ontem. como é que a gente vai tirar o jogo de ontem da análise? Sendo que contribui para que a análise seja Mas feita de forma aí, integral. é o que eu falei, Foi a primeira é uma vez. cereja do bolo de algo As que começou lá eliminatórias. atrás. O seu ponto de vista, eu falei aqui mais ou menos do que você disse agora, sobre o telão, que foi a produção fez um resumão do que aconteceu, que pra mim aí tá o problema, foi o que eu falei pra Renata. Falei, Loirão, pra mim aí tá o problema da seleção brasileira, não tá no jogo de ontem. Perfeito. Pra mim tá no histórico. É isso, claro, tá no é isso. histórico. Acho que a revolta do torcedor tá no histórico, É isso aí. não no jogo de ontem. E o Eu vou histórico? pedir, inclusive, que a nossa produção coloque no nosso Instagram do Jogo Legal. Aberto isso aqui. Muito legal. Que eu acho que é Aqui tá o importante também motivo, é isso ouvir aí. e ler a opinião de outras pessoas, porque aqui tem muita coisa em jogo. motivo pra Muita mim. coisa. Mas Denilson falou uma coisa nos Motivo tá aí bastidores pra aqui, mim. antes de começar o debate, vou abrir pro povo aqui que não tem problema nenhum. Denilson estava trocando uma ideia comigo, ele falou assim, cara, você tá querendo fazer a comparação da atual seleção com a seleção de também 2002. é um fofoqueiro, A seleção de né? E 2002. outras também, não Tô errado. necessariamente só de Só que, dois. cara, o meu sarrafo é esse. Por exemplo, o meu vô viu o Pelé. Eu vi o Ronaldo Fenômeno, Denilson, o Ronaldinho, o Sgarbi, tá vendo essa seleção agora. Por isso que eu falei que é aqui, isso? desculpa, por isso que eu falei aqui. O Sgarbi foi lá pra ver o Messi. Primeiro, foi lá pra ver o Messi. É uma turma que não pensa no coletivo aí. Será que a gente não tem que olhar pra essa seleção
seleção diferente de como a gente olhava para as outras seleções? Você acha? Isso vai ser Vocês falaram aqui, quando o Tite era técnico, que eliminatórias era obrigação. É isso, que era entendeu? fácil, que eliminatórias... É verdade, galera. É por aí, né? É obrigação. Ainda é obrigação, né? Mas o Tite a gente já sabia como é que jogava, né? O retranqueiro que aproveitava-se de alguns momentos ali para fazer algumas gracinhas, mas no fim das contas sempre foi, né? Tanto que era o empatite, apelidado até pelos próprios corintianos, né? Eu tô mentindo. Era nesse mesmo programa aí que era chamado de empatite. Então, e você deixe seu like, tá? O que você achou desse debate aí? Na verdade, falaram mais da seleção, né? Mas podiam falar do Palmeiras aí, porque o Hendrick e o Veiga não jogaram praticamente, né? Entraram ali no apagar das luzes, depois que o Brasil estava perdendo, entraram para ver se salvava alguma coisa ali. Mas o Veiga entrou fora de posição. O Hendrick entrou ali muito tarde, né? Devia ter entrado antes, devia ter começado jogando, pela verdade. Demorou demais, devia ter ido pro segundo tempo já com o Hendrick em campo, né, meu? Tomou o gol, o Hendrick tem que entrar em campo na hora, demorou demais. E aí colocou tarde. E o Veiga aberto pela direita lá, a gente sabe que não é exatamente onde ele mais rende, né? Preso na direita. Ele tem que ficar solto no meio campo para poder se flutuar ali pela direita e tudo, entrar na área. Mas o cara que melhor bate na bola da seleção brasileira ficou preso na ponta direita. Como é que pode um negócio desse? Estão achando que ele é o Everton Ribeiro, que gosta de jogar aberto? Não. Então, o Veiga é meio articulador, meio atacante central. Ele não pode ficar jogado de lado. Agora, o Fernando Diniz deve ter falado com ele, ele vai falar, não, Diniz, você pode jogar por dentro. Falar isso, ele na próxima ele nem tá lá. Mas o técnico tem que ter um pouco de discernimento, de saber, né, esse cara aqui, eu não vou nem pedir isso pra ele, porque o melhor dele não é aqui, então não vou inventar com ele aqui. Traga o outro pra cá. Olha, Bolas, o Rodrigo é o cara que devia estar lá aberto. E o Veiga por dentro, desde o começo do jogo. Não sei o que o Rafinha tava fazendo lá. O que o Rafinha ganhou, gente? Ele ganhou algum prêmio individual? Foi artilheiro de alguma coisa? Ganhou alguma Champions League? Alguma Libertadores? O que ele tá fazendo na seleção brasileira? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Me fala aí, alguém me explica o que ele tá fazendo lá. Eu não sei. Então devia estar o Rodrigo lá, campeão de Liga dos Campeões, entendeu? O Rodrigo de um lado, o Vinícius do outro, tá machucado, né? Mas quando voltar que seja. Os titulares para mim são esses dois aí nas pontas, o Hendrick que pode ser o titular no meio dos dois lá, centroavante, e o Rafael Veiga por trás ali, caso o Neymar não esteja, né? Se o Neymar tiver, pode ser o Neymar. Acho que é o melhor que tem, né? Para jogar. É o melhor que tem. E na zaga ali, não entendo por que o Murilo não está e esses outros zagueiros que foram chamados aí, não entendo não. Não entendo não. Agora, vamos perguntar aí, se o Nino é melhor do que o Murilo também, né? Eles jogam em posições diferentes, né? O Nino joga à direita da zaga, né? E o Murilo já joga à esquerda. Eles poderiam jogar juntos, né? Inclusive, né? Poderiam ser os reservas da seleção fácil. Mas por que um vai e o outro não vai? E já que o Diniz quer levar jogadores de confiança dele, por que não levou mais? Por que não levou lá o Samuel Xavier para a lateral direita? Por que não levou aquele menino lá para a lateral esquerda? Ou até mesmo o Marcelo? Por que não levou? Leva os que entende seu jogo, que, meu irmão, você vai jogar contra a Argentina, você tem que levar o melhor que você tem, cara. Aquilo que você pode colocar em campo, que vai fazer o seu jogo fluir. Seu jogo não é igual de qualquer treinador. Então você tem que levar aqueles que entendem o seu jogo. Ele tá acabando a própria Copa da seleção brasileira, porque ele teve o Calçade que falou que ele tá fazendo o sistema de jogo que ele fazia no Fluminense, que era uma opção. E a segunda era ele ser mais retranqueiro. A terceira é ficar no meio do caminho, né? Que é o que ele tá fazendo. E não, ele não tá jogando contra o Fluminense. Você viu a seleção fazer aquelas trocas de passe na lateral do campo, rapidamente, deixando o time adversário, no caso a Argentina, como bobinho? Você não viu, né? Eu também não vi. Então, que jogo é esse que parecido com o Fluminense? Ele não tá jogando igual o Fluminense. O time da seleção não tá jogando igual o Fluminense. De jeito nenhum, nunca que tá. Ainda mais contra a Argentina, não jogou de jeito nenhum. Porque foi basicamente um jogo pegado, não teve técnica. Não teve jogada bonita, não teve nada disso. O Martinelli conseguiu perder, foi o Martinelli, né? Conseguiu perder um gol feito, jogadaça do Gabriel Jesus ali, reclama que ele não faz gol, mas olha a jogadaça que ele fez e combinou com o Martinelli chutando uma bola em cima do goleiro. Tá de brincadeira, né? É outro que eu não sei por que tá lá também, né? É outro que o Rafinha eu não sei por que tá lá. Agora o Martinelli também, ninguém me explicou por que ele tá fazendo lá, né? O Dudu agora tá machucado, já tem essa desculpa aí, né? Mas quando ele não tava, por que não era ele que tava lá? O cara ganhando. Eu tava olhando os dados do Dudu. Ele ganhou 2016, 17, 18 e 19. Melhor jogador do campeonato no Brasil. A seleção é do Brasil. E esse cara não estava nas melhores convocações da seleção do país dele. Quem que explica um negócio desse? O Hulk, cara, foi o melhor jogador de 2021.
não foi convocado para a seleção brasileira. O Scarpa foi o melhor jogador de 2022, não esteve na Copa, sequer convocado foi. O que explica, cara? Como é que você quer que dê certo um negócio desse, onde os melhores não são levados? Como é que você quer que dê certo? É claro que não vai dar certo. Tá aí, ó. Tá aí o que está acontecendo aí. O resultado é isso aí, desembocou nisso aí. Mas eu não entendo nada de futebol, né? Sou só um louco falando aqui do lado de cá e poucas pessoas vão ver ou sequer dar atenção ao que eu tô falando, então paciência. Mas é isso aí. Convoca os piores, vai querer um resultado melhor. Tem aquela máxima que diz, né? Flávio Augusto, tem um livro dele aqui, ó. Olha, Flávio Augusto que o diga. Você não pode querer resultados melhores, resultados diferentes, fazendo as mesmas ações que combinam com os mesmos erros. Se você continuar com as mesmas ações que não estão dando certo, você não pode querer resultados melhores, resultados diferentes, positivos. Enquanto você não mudar suas ações, você não vai ter resultados diferentes, vai continuar com os mesmos resultados que não estão te levando para qualquer lugar. Deixa seu like, se inscreva aí no canal. Se gostou da minha análise, já comenta aí também, eu quero saber o que você achou. Até o nosso próximo vídeo. Avante palestra!